Os Atos dos Apóstolos, várias vezes, os apóstolos são presos, perseguidos, caluniados, várias vezes. E a primeira leitura começa justamente dizendo: naqueles dias, deixa o teclado aí, por favor. Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos seus e contaram tudo. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus. E começa toda a oração que nós ouvimos. Presta atenção no que eu vou dizer. É este Espírito que nós ouvimos no Evangelho, que sopra onde quer, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. A liberdade do Espírito. É só este Espírito que faz os verdadeiros discípulos de Jesus. Nós podemos acreditar em Jesus, nós podemos até com a forma de não tem coisa melhor por aí, então eu vou ficar por aqui mesmo. Nós podemos amar todas as norminhas, me desculpe colocar no pejorativo, mas é assim se nós não vermos a coisa de uma maneira diferente. Todas as norminhas, pode, não pode, anda, para, volta. Se não for no auxílio do Espírito, nós não seremos discípulos. Mas presta atenção, só o discípulo de Jesus conhece e sabe reconhecer quem é Ele nas perseguições e nas calúnias e na dor e no sofrimento e quando as coisas parecem dar erradas. Só pelo Espírito nós somos discípulos. Os apóstolos tinham vivido a graça de Pentecostes. O Evangelho da semana passada, sexta-feira, decepcionados, decepcionados depois que Jesus tinha morrido, Pedro ainda não tinha visto o Senhor. Pedro fala: vou voltar a pescar, vou voltar à minha vida velha, porque eles não tinham feito a experiência do Espírito de Deus. Eles viram Jesus, eles viram os milagres, eles viram Jesus caminhando sobre as águas, eles viram Jesus multiplicando os pães, eles viram tudo o que Jesus fez e ouviram tudo o que Jesus falou, mas não tinham ainda recebido o Espírito de Deus que receberam em Pentecostes. E quando recebem, aí sim eles passam a ser verdadeiros seguidores de Jesus. E o verdadeiro seguidor, o verdadeiro discípulo, mesmo preso, mesmo caluniado, mesmo vivendo tudo que os apóstolos viveram nos inícios da igreja e ainda hoje, consegue reconhecer quem é o seu Senhor. Conseguem levantar a cabeça, mesmo quando tudo nos espezinham para baixo. Mesmo quando tudo nos jogam para baixo, mesmo quando todo o mundo, tudo que está ao nosso redor quer nos destruir, só os verdadeiros discípulos que recebem pelo Espírito Santo essa graça conseguem fazer o que os apóstolos fizeram. Eles acabaram de ser liberados. Eles estavam presos, foram açoitados, receberam uma ordem daqueles que eram os líderes do templo: não falem mais disso, não curem mais em nome de Jesus. Eles tinham curado o paralítico. Para aqueles que estão na missa e conhecem um pouco da liturgia, da Bíblia, da Palavra de Deus, eles tinham curado um homem na segunda-feira passada. Na missa da segunda-feira, o homem estava sentado lá na porta do templo. Chega Pedro e João, o homem era coxo, paralítico, paralisado. Chega Pedro e João e diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Levanta e anda. Aquele homem sai pulando, saltitando por aí.
Por causa disso, eles passam a ser perseguidos. Por causa disso, eles são açoitados. Por causa disso, mandaram com que eles se calassem. Mas quando viram que o povo poderia colocar o sinédrio abaixo, eles liberaram Pedro e João. E Pedro e João voltam. E quando voltaram, eles fazem uma oração magnífica, dizendo: foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e os povos de Israel contra Jesus, a fim de executarem, presta atenção, que não mudou absolutamente daquele tempo nada para o que está acontecendo hoje, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Querem calar Jesus, como quiseram naquele tempo, como querem calar hoje, mas não Jesus que morreu na cruz, você que é discípulo de Jesus. Mas só vamos, mesmo tentando nos calar, só vamos gritar a todos se formos cheios do Espírito Santo. Por quê? A primeira leitura termina dizendo: quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente. Cristão, você é corajoso se você tiver o Espírito. Anunciavam corajosamente a palavra de Deus, mesmo em meio a todas as perseguições que eles viviam. Mas para isso acontecer, precisamos ir para o Evangelho. Esse diálogo que nós ouvimos, Nicodemos vai até Jesus de noite. João é fantástico, porque ele coloca esses pequenos detalhes. Nicodemos vai até Jesus de noite para dizer: a luz estava lá, mas Nicodemos ainda não conhecia a luz. Por isso que naquilo que Nicodemos iria fazer, ele não poderia ir à luz do dia. Mas não porque ele era um dos chefes, mas porque ele ainda estava na escuridão, na cegueira de quem ainda não tinha se encontrado com Jesus. Ele vai ao encontro de Jesus. E tem aquele diálogo maravilhoso que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Nicodemos vai e pergunta para Jesus uma coisa, e Jesus parece que responde outra. Aí Nicodemos comenta o que Jesus diz, e Jesus parece que responde outra coisa. Os jovens vão entender, parece que Jesus estava dando de doido. Porque aquilo que Jesus vivia com Nicodemos não era apenas responder a questionamentos, mas era entrar no coração de Nicodemos. Meu irmão, minha irmã, para sermos discípulos autênticos de Jesus, precisamos do Espírito. E ser autêntico discípulo de Jesus, é preciso que nós nasçamos, como Jesus vai dizer, do alto, primeiramente. O que é nascer do alto? É voltar para a fonte. Nascer do alto significa você veio do céu. Alguém ajuda o nosso irmão aí, por favor? Você nasceu do alto. Eu vou até você, meu irmão. Eu vou até você. Posso te dar um abraço? Posso? Deixa eu te dar um abraço. Você nasceu do alto também, porque você entrou aqui sem saber onde você estava. Leva ele ali para sentar.
De onde você está vindo, Marcos? Vem fazer o que aqui? Eu trabalho aqui, eu trabalho de agente. Só que eu tive de África. Eu esqueci. Mas esse tiro já foi pronto. Então fique quietinho aqui para o padre terminar a missa. Tá bom? Deus abençoe. Isso, olha aqui, ó. Sabe quem é esse aqui? O que ele fez por você? O que ele fez por você? Pois é. Você chama como? Você é Nicodemos hoje, sabia? Isso. Agora fique quietinho aí para terminar a missa. Depois eu falo com você, tá? Fique aí, de boa. Os Nicodemos que aparecem na nossa vida. Depois eu falo com você, tá bom? Agora faz silêncio. Se nós não acreditarmos que Deus nos visita em situações assim, nós jamais encontraremos o verdadeiro Jesus escondido nos rostos dos Nicodemos que tem na face da terra. Isso só vai acontecer se nós fizermos o que Jesus disse. Nascemos primeiramente do alto, como eu dizia antes de tudo isso. O que é nascer do alto é voltar à sua fonte. Você é do alto. A igreja nos ensina e Deus nos ensina. A nossa origem é Deus e o nosso destino é Deus. E para nascer, para ver o reino de Deus em pessoas como Paulo. Como é que é seu nome? Marco. Para ver o reino de Deus como ele, é preciso nascer do alto e ter a coragem de voltar à sua origem, que é o céu. É preciso nascer da água, como vai dizer Jesus. Nascer da água significa que é preciso deixar-se se lavar. Deixar-se se lavar na água do Espírito. Deixar-se se lavar na água que nos purifica. Deixar-se se lavar na água que nos dá a vida nova que Deus nos deu. Quem é batizado, levanta a mão. Isso é nascer do alto. Mas as águas do batismo que te batizaram quando você foi batizado, não sei quando criança, com adulto, não sei quando você foi batizado, mas as águas do batismo precisam continuar te lavando. Mas isso agora depende de você. E Jesus continua dizendo: nascer do alto, nascer da água e nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? É deixar-se ocupar por Deus. Deixar que Deus ocupe não só um espaço na sua vida. Nascer do Espírito é ser cheio deste Espírito. Por isso que Jesus depois continua no Evangelho dizendo: Ele é um vento que sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Mas nascer do Espírito é olhar para dentro de nós e ver qual o espaço que Deus ocupa no meu coração. É o primeiro? É a edícula? É o quartinho do fundo? Porque de que adianta o nosso coração ter um sistema monárquico parlamentar, desculpe. Qual é o sistema monárquico parlamentar? O Reino Unido é um desses.
Tem a rainha Elizabeth, uma fofa. Tem o trono, tem coroa, tem tudo, mas quem manda no Reino Unido é a rainha? Não. Hoje é a primeira-ministra. De que adianta ter um trono para Jesus no nosso coração e quem manda na nossa vida somos nós? Nascer do Espírito, é necessário que isso aconteça. Deixe Ele ser o rei da sua vida. Não tem como não falar para vocês, né? Mas ser do alto, jovem, não é só participar de um encontro no final de semana. Nós provocamos vocês neste final de semana. E ao provocar vocês neste final de semana, muitos de vocês disseram várias coisas, partilharam muitas coisas. Vivemos os pesos da vida, carregando os nossos entulhos. Entramos numa sala em construção, com um monte de entulho de construção. Graças a Deus as alergias não pegaram. Depois, precisamos subir um morro e ser perseverantes. Quantas quedas, quantos arranhões, né? Unhas quebradas e tantas outras coisas. Aqueles que são mais ligeirinhos, desce para ajudar os outros. Depois nos cegaram para que nós pudéssemos ser conduzidos. E levaram-nos para tantos lugares. Sobe, desce, gira, dá uma volta em círculo, vai para a lama, pisa na lama. Um gritou: quem vai lavar meu tênis? Vai para o chão, coloca a cara no chão, porque é de lá que você precisa renascer de novo. E quando você é desvendado, tiraram as vendas dos seus olhos, quem é que estava com você? E eu disse: esse Jesus que vocês viram, o Jesus eucarístico, não é uma imagem, não. É o Jesus que é o mesmo consagrado naquele altar. Enquanto você estava sendo conduzido pelos barros da vida, pelas poças de lama da vida, pelas sujeiras, pelos obstáculos, tudo, Deus estava junto com vocês nem viram. E Ele estava mesmo. Jesus estava caminhando lá e vocês nem viram. E aí, quando vocês são desvendados, aparece aquele que faz de você uma pessoa nova. Nicodemos é cada um de vocês hoje. Não tinha um evangelho melhor para nós termos o nosso pós-encontro. Desculpe falar assim, mas é para todos, mas é que eu preciso falar com eles agora. É preciso nascer do alto. A tua origem é o céu e o teu destino também precisa ser. É preciso nascer da água. Todos os dias, permita ser lavado pelas águas que vocês foram batizados. E que é renovado no sacramento da confissão. E que é renovado quando você clama a Deus que Ele te purifique. É preciso nascer do Espírito. O nosso amigo Espírito Santo. E é preciso isso. Que um coração jovem, forte, corajoso, rasgue, e Ele vai entrar e fazer a revolução na sua vida. Lembra da perseverança? Achei. Agora eu falo para quem está me ouvindo. Não estou falando só para vocês, estou falando para todos que estão me ouvindo, inclusive quem nem está aqui, para perseverar numa vida nova. Tome os caminhos certos que te ajudem.
Esteja do lado das pessoas que te ajudem. Não desista na primeira queda. Coloque Deus em primeiro lugar. Escolha lugares que vão ajudar você. E faça a experiência de um eterno Maranatá até o último suspiro da sua vida. Valeu a pena esse final de semana? Valeu a pena ficar lá, inclusive? Valeu, né? A generosidade do povo nos fez até isso. Comer macarrão ontem à noite, tomar café hoje. Não fique só no dia 27 e no dia 28. Até o último suspiro da tua vida, marque. A sua vida hoje precisa ser Maranatá. E o que significa Maranatá? Vem, Senhor Jesus. A sua vida, jovem, precisa ser um constante pedido. Vem, Senhor Jesus. A tua vida também precisa ser um constante encontro que eles fizeram, porque a vida do cristão é essa. Vem, Senhor Jesus. E como o Espírito não vem sozinho, ele sempre vem com o Pai e com o Filho, vamos pedir este Espírito, que, como diz a primeira leitura, no final da oração, quando terminaram a oração, tremeu aquele lugar onde eles estavam reunidos, e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos ficar em pé e vamos pedir esse Espírito. Feche os seus olhos, jovem maranatonista e os que não são maranatonistas. Mas a graça hoje é para você. Você que está aqui, você que está na sua casa, onde quer que vocês estejam, feche os seus olhos, levanta os seus braços, e como aconteceu naquele momento, junto com os discípulos, o mesmo Espírito anunciado por Jesus, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Nós estamos necessitados. Faça agora a sua oração. É simples. Canta assim.
Aleluia.